Olá, querido professor e líder do Ministério da Criança. Antes de começarmos o assunto desse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nos grupos do Facebook e o WhatsApp, para que o máximo de pessoas sejam ajudadas com esse conteúdo. 2019 já está quase terminando e você já deve ter percebido que o livreto da adoração infantil desse ano trouxe um elemento diferente, o objetivo. Vamos lá, pegue o seu livreto, abra na página 49, tema 45, o muro que caiu. Objetivo: confiar sempre nos planos de Deus para a minha vida. Sabem o que é mais interessante? É que a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Uma história bíblica pode ter várias aplicações. Uma história bíblica pode nos ensinar muitas coisas. Por esse motivo, quando você for contar histórias para crianças, tenha em mente qual é o real objetivo daquela história. Mas para que serve o objetivo? O objetivo serve para que você tenha um norte na história, para que você saiba aonde quer chegar com aquela história e o que deseja que as crianças respondam a partir daquela história contada. E para explicar melhor o que eu estou dizendo, eu vou te dar um exemplo com a história de Jonas. Sim, esse clássico da Bíblia, amado pelas crianças e também pelos adultos. Na história de Jonas, podemos encontrar muitas aplicações, mas eu separei três objetivos e 3 conclusões e aplicações. Primeiro objetivo que nós podemos encontrar na história de Jonas: crer que Deus perdoa pecados. E a conclusão pode ficar assim: Deus sempre nos perdoa. E assim como ele perdoou os habitantes da cidade de Nínive e perdoou a Jonas também, ele deseja perdoar o meu e o seu pecado. Você aceita esse perdão? Você crê no perdão de Deus? Segundo objetivo: entender que obedecer a Deus é o melhor para a nossa vida. A conclusão pode ficar assim: Deus nos ama e Ele deseja o melhor para cada um de nós. A obediência é uma forma de sermos protegidos. E obedecer a Deus é o melhor para a nossa vida. Você deseja obedecer a Deus? Terceiro objetivo: decidir ser um pequeno missionário. Deus nos chamou para falarmos do seu amor, assim como chamou a Jonas. E vocês, queridas crianças, mesmo sendo pequenas, podem ser missionárias e falar do amor de Deus para muitas pessoas. Você deseja ser um pequeno missionário? Vocês perceberam? Eu usei a história de Jonas e fiz 3 objetivos diferentes e 3 conclusões para cada objetivo. E não esqueça, antes de estudar a história, você precisa ter em mente qual é o objetivo dela. No livreto da adoração infantil, você vai encontrar uma ideia muito interessante. Aqui, nesse vídeo, eu vou te dar mais uma ideia para que você amplie as possibilidades. A história desse sábado é o muro que caiu e vai nos contar quando o povo de Israel conquistou a cidade de Jericó. E para representar a cidade, eu escolhi essa caixa organizadora, coloquei o nome aqui na frente, Jericó, para serem os personagens da história, os levitas, os sacerdotes e os soldados. Usei esses bonequinhos feitos de EVA. A história também nos mostra que o povo de Israel tocou as cornetas. E para representar essas cornetas, eu usei essa de papel laminado. Eu tenho outra opção também. Essa é feita de papel, eu vou deixar aqui no box de informações o link para você acessar e baixar. É bem fácil de fazer.
para ser o cordão que Raabe deixou na janela para que a sua casa fosse identificada, eu vou usar essa fita de cetim. Você pode usar também um pedaço de lã, uma corda, um tecido ou algo que você encontre aí na sua casa, desde que seja vermelho, conforme a história. Vamos à história? Olá, tudo bem? A história de hoje nos mostra que Deus teve um plano muito diferente. Vamos ouvir a história e descobrir qual foi esse plano? Quando o povo de Israel estava indo para Canaã, eles tiveram que conquistar muitas cidades, e a mais poderosa delas era Jericó. Jericó era uma cidade com muros fortificados. Ficava bem difícil entrar nela. Josué pediu que 2 espias fossem até Jericó para darem uma espiada e descobrirem como as coisas eram por lá. Mas eles foram descobertos pelos homens daquela cidade e precisaram se esconder na casa de uma moça chamada Raabe. Os homens ficaram muito agradecidos a Raabe e disseram: "O que nós podemos fazer a você em gratidão ao que você nos fez?" Raabe pediu que quando aqueles homens retornassem, salvassem a sua vida e a vida da sua família. Eles concordaram e pediram que Raabe colocasse uma fita vermelha em sua janela, para que quando eles chegassem na cidade, conseguissem identificar a casa de Raabe. Os homens foram para o acampamento e quando chegaram lá, contaram que a cidade de Jericó era muito fortificada. Josué avisou que Deus já havia lhe dado um plano e que com certeza as coisas dariam certo. Mas o plano era um pouco diferente. Eles deveriam rodear a cidade de Jericó, os levitas, os sacerdotes e os soldados marchando, e na 7ª vez do 7º dia, eles deveriam tocar as suas cornetas e os muros de Jericó cairiam. E eles rodearam a cidade, marchando por 7 dias, e na 7ª volta, eles tocaram as suas cornetas. Mas Raabe, aonde estava ela? Ela estava na janela da sua casa, esperando a ajuda que aqueles homens a daria. Também a fita vermelha estava na janela para identificar a sua casa. Raabe foi salva juntamente com a sua família, porque quando os homens tocaram as suas cornetas e todos gritaram: "Caia Jericó!" E os muros de Jericó caíram e os israelitas puderam entrar na cidade. Essa história é muito especial, pois podemos ver que os planos de Deus são os melhores para a nossa vida. O povo de Israel confiou nos planos de Deus, Raabe e a sua família também. E você, deseja confiar nos planos de Deus? Agora é a hora de ler a Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios 16:1 e leia para as crianças. Esse texto nos diz: "As palavras podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra." Agora é o momento da oração. Faça uma oração simples e compreensível aos pequenos. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um abraço e até a próxima!